Queridos, nós vamos ter um bate-papo agora. Eu sei que você é apaixonado por ele, que você o conhece, mas nem todos conhecem tudo. Então eu quero falar só um pouquinho mais, um pouco da história do nosso pastor, que é o nosso convidado super especial aqui dessa noite, que vai ter um papo exclusivo com a nossa juventude. Você está ansioso para ter esse papo, é ou não é? Então, o pastor Carlito, ele chegou aqui em São José dos Campos, ele pisou em solo joseense para pastorear, para ser parte da equipe da PIB em 97, tá? Ele se tornou pastor na PIB em 99. Ele assumiu depois uma igreja, gente, de 800 membros. Hoje a PIB tem quase 11 mil membros, para a glória de Deus. Amém? E o pastor Carlito, visionário, ousado, sabe exatamente aonde quer chegar. A gente tem isso muito claro. Essa juventude dessa igreja é muito melhor por ter um pastor dessa igreja como ela tem. Eu sou uma pessoa melhor também por causa da vida dele. Ele me influencia, me abençoa, me mentoreia. Ele me inspira e me ajuda o tempo todo a ser uma pessoa melhor. E essa é a forma que ele pastoreia essa igreja, com cuidado, com amor, com carinho e com muita dedicação e muito trabalho. E nessa perspectiva ele já escreveu, tá, 13 livros que são publicados pela editora Inspire e 4 livros que foram publicados pela editora Vida, tá? E também nosso pastor hoje, por meio dessa visão, você já tem ouvido falar sobre isso, mas eu quero relembrar sobre o que Deus tem usado ele para fazer junto com esse time aqui. Pastor Carlito, liderando essa visão. Hoje nós temos mais de 600 células, já plantamos mais de 10 igrejas, também 10 igrejas fora de São José, amém? E ele vai falar um pouco hoje sobre o seu último lançamento, que é a nova edição. Olha como ele está bonito, esse livro. Meu pastor também está bonito, mas olha a capa do livro. As chaves para as bênçãos espirituais. Queria que você recebesse, você vai ficar em pé, você vai aplaudir, você vai celebrar o nosso pastor que vai subir aqui, pastor Carlito Paz, meu pastor, eu sou apaixonado por ele. Vem para cá. Glória a Deus, obrigado. A Deus toda a honra e toda a glória. E eu não podia obrigado, deixar de falar. Marcos, pelo carinho, obrigado vocês. Amo vocês, ó. Eu não podia deixar de falar também que ele é muito bem casado com a pastora Leila. Exatamente, você pai de esqueceu 4 da minha filhos, melhor parte. E os 4 filhos estão na Juventude Eleve. Exatamente. Amém? A galera aí do A3, do Extreme está chegando. Tem lugar de cá, gente. Pode ir chegando para cá. Vamos encher no auditório aí. Isso, venham para cá, ó. Pode ir vindo para cá. Pode falar para a galera entrar por ali também. Pode abrir as portas aqui para eles tomarem o lado de cá também, tá? De abrir as portas aí que o calor está ficando tenso. Hoje a galera do Extreme experimentou uma brisa nova. Agora eles estão no hangar. E aprovaram o hangar? Quem gostou do hangar aí? Legal. O Extreme que é sempre pioneiro, né, pastor? Sempre. Eles foram os primeiros a chegarem aqui na colina. No acampamento. Pessoal que veio aqui no acampamento do carnaval hoje é leve e livre, né? É isso já aí. não são mais Extreme. Primeiro na Tem galeria. alguém aqui que veio naquele acampamento ou não? Tem aí, ó. Tem sim. Isso aí. E continua sendo pioneiro. Então vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o novo livro do pastor. Vocês já viram a grife nova da Eleven? Essa aqui, pode passar lá, não sei se tem dessa aqui, mas a nova grife Eleven está arrebentando essa coleção aí. Você já tem, pessoal? Aí. Tem a do Leão ali, ó. Gente, essa banda hoje arrebentou, não foi? Uma salva de palmas aqui pro pessoal aqui. Obrigado, Lucas, meninos. Legal. E hoje, pastor, quase todas as músicas foram de autoria deles, aqui no Eleve. É outro nível, né? Então vamos lá. Tá tudo bem aí, gente? Tá preparado? Pode ter pergunta deles também? Pode ter pergunta deles, tá? Quem vai me ajudar aí com o microfone? microfone? Bota o microfone aqui embaixo, ó. Vamos começar com as deles ou com as minhas? As suas que estão prontas. Então, enquanto você vai pensando aí na pergunta que você vai fazer, vou começar aqui perguntando para o pastor qual foi assim o insight,
por que o senhor pensou em escrever esse livro sobre esse assunto, qual que foi a ideia, o que o senhor estava pensando quando o senhor começou a escrever o livro? Em 2003, eu escrevi o meu primeiro livro sobre igreja, justamente olhando o que estava acontecendo no mundo inteiro e o que Deus estava fazendo aqui com a gente também. Então, eu escrevi o meu primeiro livro sobre igreja, igrejas que prevalecem, pela Editora Vida. Depois, com o passar do tempo, Deus foi trazendo assuntos que diz respeito a Ele para a sua igreja. Então, eu entendo que pastorear é também dar o maior possível de subsídio para que as nossas ovelhas cresçam. Então, a primeira função de um pastor é pregar. Depois, através do ministério, seja a célula, seja aconselhamento, dar subsídio para que a membresia cresça. Deus me deu o dom de escrever, eu gosto de escrever. E eu comecei então a fazer livros pensando em vocês, pensando na nossa igreja. E aí já se foram, como você falou, 17 livros. Esse livro aqui estava esgotado, ele já teve 2 edições com a capa anterior. E agora ele passou por uma revisão e está saindo agora com uma capa nova. Porque o assunto que ele aborda é um assunto de levar a gente a um outro nível. Todos somos abençoados? Somos. Se você é uma pessoa que ainda não tem Jesus, você é abençoado. Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, só isso é uma grande bênção. Você não tem Jesus, mas você respira, você anda, você tem um corpo fantástico, com 5 sentidos, com 8 sistemas. Então, o não crente é abençoado. O crente é mais abençoado ainda, porque ele, além de ter o seu organismo, ele tem a sua salvação. Agora, não para por aí. Esse livro entra num terceiro nível. O não crente é abençoado, o crente é abençoado, mas você pode ser abençoado com bênçãos espirituais específicas, que não são restritas a uma ou outra pessoa, mas é restrito a um grupo de pessoas que buscam, diferente do não crente, diferente do crente que é passivo. Esse livro aqui nos tira da passividade da vida cristã e nos dá 5 chaves que vocês viram aqui bem rápido com o tema a senha, para que você acione um outro nível de espiritualidade. Então é isso, o livro é para você ir para um novo nível de espiritualidade, para elevar a sua vida. Exatamente. Amém? E pastor, é correto, o senhor está falando sobre ser abençoado. É correto a gente desejar ser abençoado, desejar ser próspero, desejar ir bem? Porque às vezes eu vejo alguém falando como se fosse uma qualidade. Eu nunca pedi um carro para Deus, eu nunca pedi uma casa para Deus, como se isso fosse uma atitude somente egoísta. Então é correto a gente desejar ser abençoado? Deus não patrocina a miséria de ninguém. Oh. Se eu fosse você, anotava e tuitava essa aí. Nós temos que ser um pouco realista. Eu não conheço uma pessoa que quer estudar para se dar mal na vida. Tem algum estudante aqui que está estudando para se ferrar? Você está estudando para pastar? Não, tá? Então você é um estudante porque você quer, naquela profissão que você escolher, ser o melhor ali, ok? Se você vai ser um engenheiro, um médico, um professor, um advogado, um construtor, um piloto, você quer se destacar e ser o melhor. Então, isso é natural na vida. Outra questão é que você não tem um versículo na Bíblia em que fala que Deus quer que a gente ande ao inverso, ande para trás. Inclusive tem uma corrente religiosa, não evangélica, mas romana, em que há uma ordem que faz voto de pobreza. Você não tem nenhum personagem na Bíblia que fez isso, e não tem nenhuma indicativa bíblica para isso. Pelo contrário, você, na sua prosperidade, eu vou contar aqui depois a história do Miguel, você tem que ter perspectiva que você, ao prosperar, sua responsabilidade em repartir aumenta. Porque ao que mais é dado, mais é cobrado. Então, Deus não é contra a prosperidade,
Deus não é contra a riqueza, só que Deus vai te pedir uma boa mordomia do que Ele te deu. Se você tem 10, a sua mordomia é em cima de 10. Se você tem 1.000, a sua mordomia é em cima de 1.000. Então entenda que, por que não temos problema com prosperidade? Porque a Bíblia não é contra e porque não temos nenhuma referência bíblica sobre sermos miseráveis. Agora, o que Deus quer é que a gente realmente seja bom mordomo daquilo que a gente tenha, onde a gente chegou. E quanto mais você chegar lá, quanto mais bem-sucedido você for, você tem que repartir isso. Agora, é muito importante, esse livro não fala de teologia da prosperidade. Aí é outra história, como é uma teologia, é um estudo humano acerca de Deus e que errou na hermenêutica, errou na interpretação das Escrituras, pastor Marcos. Então, o livro não fala que você, ao dar, você vai ganhar mais. Não é nada disso. Pelo contrário, porque você ganhou, você dá. É diferente. O princípio da prosperidade que nós cremos como palavra de Deus é Isaías 1,19, que é: você é obediente, então você comerá do melhor desta terra. Amém. Você acredita na Bíblia, sim ou não? Amém. Tem alguma pergunta da galera aí? Cadê o microfone? Tem alguém em pé aí com o microfone sem fio? Aonde? Levante sua mão, aqui, Eliane. Vamos fazer as perguntas diretamente, rapidamente, para todo mundo ser abençoado. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júnior. Só falando sobre as bênçãos, eu vim de um passado onde eu larguei tudo para servir Jesus, que eu mexia com magia. E eu quero, dentro do seu livro, lhe fazer uma pergunta sobre bênçãos. Atualmente, eu busco muita unção e o Espírito Santo e abrir mão mesmo de tudo para servir a Deus. O que dentro do seu livro está, eu posso relacionar com as bênçãos? Por exemplo, a unção está relacionada às bênçãos, e porque a Bíblia menciona que as bênçãos o alcançarão. Dá para você compreender isso? O livro fala de 5 chaves específicas, como vocês viram aqui. A senha ela é composta de 5 itens que desencadeiam bênçãos no nível específico mais profundo. Como eu falei aqui, você sai do nível de não crente, do nível de crente comportamental, para um nível de crente comprometido, que é você orar especificamente. Foi a primeira coisa que o Marcos já falou sobre isso. Tem gente que fala assim: Senhor, eu quero ser abençoado, o Senhor me abençoe. Mas a Bíblia ensina que nós podemos ser específicos, como a oração de Jabez: Senhor, abençoa-me. Aí ele vai para 3 coisas específicas que ele pede. Ele pede para que o Senhor aumente suas terras, ele pede para que o Senhor o livre de dores e que o Senhor amplie as suas tendas. Então, ele pede no geral para ser abençoado, mas ele pede especificamente. Você fala assim: Senhor, eu quero casar. Aí daqui a pouco você escolhe errado, casa mal, e ainda fala assim: o Senhor me deu um casamento. Mas você nem pediu direito, pediu, né? É igual o camarada assim: Senhor, eu quero um carro. Aí depois ganha um carro endemoniado aí fala que Deus deu, né? Já começa a gerar o seu marido, a sua esposa, o carro que você quer, e fala para Deus o que você quer. Poxa, pelo menos você não está pagando ainda para ser específico. Eu acho que a oração, pastor Marcos, geral, ela é a oração da preguiça. Tem gente que é tão preguiçoso que é assim: Senhor, eu quero um carro. Mas não vai assim: Senhor, eu vou fazer um voto. Não serve nem para pedir. Exato. Eu vou fazer um voto. Eu estou precisando, Senhor, de um carro para trabalhar. Então, Senhor, eu não posso ficar na estrada com esse carro. Eu estou precisando de um carro resistente. Eu estou precisando de um carro econômico. Senhor, eu preciso desse veículo e eu quero que seja assim. Eu também não posso ficar gastando com manutenção, com gasolina. E pede a Deus, e ora a Deus, faça um propósito com Deus. O livro fala sobre isso também. Depois que você recebe, o que você vai fazer com isso?
Jesus conta a história de que deu para 10, só um veio agradecer. Então nós temos isso também. Então o que eu vejo às vezes é que a oração geral, ela é a oração do preguiçoso. Senhor, perdoe a multidão de pecados. Camarada, se você não fala para Deus nem qual foi o seu pecado de hoje, e você chega no final do dia e você tem uma multidão de pecados, eu quero dizer que você tem que reavaliar é a sua conversão. A sua conversão. Porque pecado é errar o alvo, é um acidente. Você não pode pecar como quem come batata frita, cara. Não tem como. Pecar é um acidente. Se a carne é fraca, o pecado não é vitamina para a sua carne. Júnior, então, a unção é uma bênção, sim. Ela vem fruto de uma busca. E aí, com certeza, se você aplicar esses 5 princípios, eu tenho certeza que a unção de Deus também virá sobre a sua vida. É isso aí. E parabéns pela sua decisão e por deixar tudo para seguir Jesus. Uhul, um aplauso pro Júnior, gente. Show! Gente, tem lugar aqui na frente, ó. Galera que tá chegando, essa aí. É a hora que você vai sentar na frente, aqui do lado, e ninguém vai ficar olhando. Pode vir para cá agora. Gente, vem para cá um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai cantar umas canções aqui, todo mundo junto. O céu vai descer, a igreja vai subir, vai ser maravilhoso ainda. Vamos cantar uma música agora? Vamos cantar uma música agora, pessoal. Vamos cantar uma canção. Vamos cantar todo mundo de pé agora. aí. Pastor, um grande desafio para um jovem hoje, que eu sempre constato no ambiente aqui da juventude também, que há um desafio a vencer, a questão que o senhor fala no livro também, que é vida devocional, oração, leitura bíblica, o que o senhor poderia falar para os jovens que estão aqui hoje, para os adolescentes, sobre como eles podem aplicar a questão da constância, a questão da intensidade, e que benefício que isso vai trazer na vida também de um jovem do adolescente que está aqui hoje? Bom, então dentro dos princípios, um é a oração específica, você parar de orar no geral, que a gente estava falando no bloco anterior, e o outro é a leitura bíblica personalizada, porque quando a gente lê a Bíblia, nós temos que nos lembrar que a Bíblia foi escrita num outro contexto. A Bíblia fala de cidades que não mais existem, a Bíblia foi escrita numa língua que não é usada mais hoje. A Bíblia é de um contexto cultural muito distante da gente. Se você não aplicar a Bíblia para a sua vida pessoal, a Bíblia pode se tornar um livro chato para você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é a leitura bíblica personalizada. A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro de revelação. Claro que ela tem história também, mas não é informação histórica que vai mudar a sua vida e que vai fazer diferença para você aqui em novembro de 2014. Você precisa ver, você vai ler uma história que fala sobre Davi. Ok, Davi foi um rei em Israel, ok. Mas o que Deus quer falar comigo como palavra rema? Então pega a sua Bíblia, antes de você ler, Senhor, revela-te a mim, eu quero conhecer o Senhor melhor. Eu quero receber uma palavra rema, viva. Rema é uma palavra em grego que quer dizer espada, e a Bíblia é uma espada que ela penetra profundamente, dividindo a vida da gente, trazendo discernimento. Então, antes de abrir a Bíblia, peça a Deus para te trazer revelação. A Bíblia tem essa capacidade. Deus, Ele fala com a gente, textos que a gente já leu várias vezes, e Deus nos ministra de uma maneira nova e diferente. Uma outra coisa que você precisa fazer é repreender o espírito do sono. Tem gente que fala assim, pastor, a Bíblia é um sonífero para mim. Eu não estou com sono, mas eu abro a Bíblia e não dá um sono danado. Vou ser sincero, tem quem já passou por essa experiência aqui? Aí, ó. Então, pode ser um espírito maligno mesmo, que você precisa repreender. Então, você não lê a Bíblia deitado, não lê a Bíblia na cama, não lê a Bíblia num lugar onde tem pouca luminosidade. Tudo isso vai te ajudar a não ter sono, não é? Então tem um lugar reservado na sua casa, numa mesa. Outra coisa, leia a Bíblia com uma caneta na mão,
para você ir anotando aquilo que Deus vai falando com você. Isso vai facilitar o processo de você fixar melhor, de se manter mais ativo e também, quando você for ler de novo esse texto, ele vai estar grifado e você vai se lembrar daquilo que Deus te falou no passado também. Pega essas dicas, gente, importantíssimas, muito boas. Tem mais alguma pergunta da nossa galera aqui? Aqui, pode chegar lá. Mais alguém que vai perguntar depois, para a gente já se preparar para a sua pergunta? Tem mais alguma? Aqui à esquerda. Vamos lá. Boa noite, tudo bem, pastor? Boa noite. Pastor, primeiramente quero dizer... Rádio Cidade, hein? A galera gostou da sua voz, hein? Ô Letícia, leva ele para fazer um ensaio lá na Rádio Cidade. Gente, quem tem gostado aí da programação da cidade? Uhul! Então, ó, manda o seu WhatsApp, participe das promoções, manda o seu pedido de oração, legal. Então, ó, gostei de sua voz, hein? Opa. E a galera gostou também, hein? Primeiramente, eu quero falar para o senhor e recomendar para os que estão presentes que são ótimas as obras que o senhor produziu. Já li algumas. Obrigado. E essa em especial me chamou a atenção que ela traz uma perspectiva diferente. O senhor falou sobre as bênçãos que os crentes e os não crentes, os crentes passivos no caso, eles têm acesso através do método normal da vida, né? Sim. Que o senhor falou. E o que seriam exatamente essas bênçãos espirituais? Porque tudo que é espiritual é diferenciado, a gente sabe disso. E o que seriam essas bênçãos? Só para esclarecer para o pessoal, quais são essas bênçãos que a gente deve buscar? Antes de dizer para você quais são, quando a gente fala bênçãos espirituais, elas, como ele disse, já têm um fator diferenciado. Se elas são de Deus espirituais, elas estão num lugar diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, aí já segura esta expressão, toda a sorte de bênção, que estão nas regiões celestiais depositadas. Bom, então vamos lá, toda a sorte de bênção. Então, bênçãos espirituais, elas são todo tipo de bênção que você pode imaginar. Só que, pelo meio que elas chegam até você, elas se tornaram bênçãos espirituais. Como que você vai até este lugar que Paulo diz que elas estão lá depositadas no seu nome? Porque, como eu falei, quando nós somos crentes e não nos conformamos só com a vida passiva de ser crentes, mas queremos ser crentes comprometidos, nós passamos a buscar. E as bênçãos que Deus escolheu para nós e que estão depositadas no nome da Maria, da Teresa, do Carlos, do Luiz, da Ana, do Renato, do José, elas estão num lugar específico, numa região celestial. Mas pode ser uma bênção física, financeira, humana, material. Porém, o acesso para chegar até ela precisa dessa senha que vocês viram hoje à noite. E aí, você não vai num lugar celestial de trem, de metrô, de avião. Você vai a um lugar celestial para buscar uma bênção espiritual com meios espirituais. Aí entra leitura bíblica personalizada, oração personalizada, votos espirituais, ser fiel, dizimista, generoso, ofertante, ter uma vida em que os hábitos espirituais se tornaram comuns na minha vida. Então, eu tenho bênçãos de toda sorte reservada de Deus para mim. Só que o lugar onde elas estão, elas precisam de uma senha, de um acesso espiritual, que não é com coisas da carne, mas sim com coisas do Espírito. Agora, quando ele fala toda a sorte de bênção, e ela pode ser bênção material e humana, mas também espirituais, como ele falou, uma unção específica, ou um dom específico. Você diz, eu quero ter o dom de pregar. Isso é uma bênção também espiritual, que pode estar depositado nas regiões celestiais e que você vai obter com essas chaves específicas, ok? Amém. Tem mais uma de cá?
Som. Alô? Oi, pastor, tudo bom? Meu nome é Felipe. Oi, Felipe. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: com relação a dons espirituais, por exemplo, como o dom de línguas, de visão, de cura, eu queria saber se no livro seu você está falando sobre isso e como que a gente tem que estar buscando esses dons. Não, o livro não é sobre esse assunto, mas posso responder aqui para você. Existem dons que são dons fixos e tem dons que são manifestacionais. Por exemplo, uma pessoa recebe o dom de pregação, o dom de ensino. Esse dom é um dom fixo, a pessoa recebe e tem ele para sempre. Agora, tem dons espirituais que eles são manifestacionais. Por exemplo, uma pessoa tem um dom de cura. Ele não pode dizer que ele vai ter o dom de cura para sempre, senão vai ficar uma fila aqui de gente para curar ele que vai até lá na Bahia, não é? Ele vai ter aquele dom, mas ele não pode controlar esse dom. Deus o vai usar, mas ele não pode prometer que vai curar, porque ele, senão, vai se tornar uma pessoa curandeira. E Deus não quer isso, porque isso vira idolatria. O dom de línguas, você recebe uma visitação do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, e você pode receber o dom de falar línguas espirituais ou não. Agora, esse é um dom que, se você recebeu e você não usar, ele atrofia. Muita gente já falou em línguas no passado, mas não fala no presente. Por quê? Porque é um dom que também precisa ser cultivado e também precisa que você esteja com a sua vida em santidade diante de Deus. Só para você dirigir suas perguntas, que alguns, o livro está sendo relançado, alguns não leram ainda. É no contexto do que você ouviu a mensagem hoje. Eu vou falar aqui no índice do livro, segredos das bênçãos de Deus. Depois, primeira chave, fazer orações específicas. Segunda chave, fazer leitura bíblica personalizada. Esses dois tópicos o pastor já falou. Terceira chave, obediência a Deus pela fé. Quarta chave, ser dizimista fiel. Quinta chave, ser generoso doador, ofertante. E depois acesso às bênçãos celestiais, um pouco ele já falou aqui também. Deixa eu falar sobre essa terceira chave aí. A obediência. Da obediência e aplicar a fé. Quando você está em concordância com os seus irmãos, é muito importante vocês juntos aplicarem fé sobre aquilo. Então, por exemplo, até a forma como você ora é importante. Tem gente que está diante de um quadro de uma enfermidade. Aí alguém vira e fala assim: Senhor, que tu possas curar esse doente. A sua oração não passa do teto. Porque essa é uma oração que ela já entra comprometida. Porque você já não está crendo no Deus El Shaddai. A sua oração tem que aplicar a fé. Desde o começo. Senhor, eu creio que o Senhor pode curar. E o meu desejo é que o Senhor cure. Então aplico fé junto com os meus irmãos em unidade da fé. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Lá em Tiago diz que a oração feita em concordância salvará o doente. Então a forma como você já começa a sua oração é importante. Se você já diz que você não sabe se Deus pode ou não pode, como é que fica a questão? Ok? A outra chave, gente, que fala a questão de ser dizimista. Tem um irmão aqui da igreja, muito bem sucedido, que ele de vez em quando diz para mim assim: pastor, a coisa mais fácil para mim é dar 10%. Difícil é ficar com 90%, porque eu vivo tomando decisões erradas com os 90% que fica comigo. A parte de Deus da igreja, essa é fácil. Eu não vou nem dar conta dela mais depois que eu dou. Agora, eu compro coisas que não precisava comprar. Nós vamos começar agora uma série de mensagens, sem ser amanhã, na semana que vem, também vai ter na juventude, sobre a gente simplificar a vida, gente. Às vezes, nós estamos endividados porque a gente compra coisa que não gosta para pagar sem perspectiva um dinheiro que a gente não tem para agradar quem a gente não gosta, né? Então, compra o que não pode com o dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Então, vem aí agora Natal.
Então, a fidelidade, gente, a boa mordomia, não é só você dar 10% para o Senhor. É você administrar com sabedoria os 90% que fica nas suas mãos. Você realmente precisa daquilo? Compra. Senão, não compre. Eu acho que a gente pode mudar a nossa cultura de presente de Natal. Quem disse que a gente tem que dar um presente de Natal para uma pessoa dia 25 de dezembro? Quem disse que eu tenho que ficar com expectativa de receber um presente dia 25 de dezembro? Primeiro que aniversariante é outro, não sou eu. E eu tenho que perguntar para ele o que ele quer de mim. E outra coisa, pessoas que a gente ama, você não precisa esperar o final do ano para dar um presente. Você pode dar agora em novembro. Está tudo caro, né? Pode dar uma camiseta leve, pode dar um livro desse aqui. Exato. Tá mais... Agora em novembro, tá mais barato, você não precisa entrar no frenesi de um shopping apertado, ok? Então, simplifique. Guarde isso. Mordomia não é só dar 10% do que você ganha. Essa é uma parte fácil, é mais do que sua obrigação. É também você, com sabedoria, cuidar dos 90%. Nessa perspectiva, pastorzão, de cuidar dos 90% e também de ser fiel, e já vamos entrar no próximo também sobre ser generoso, tem muitos aqui, né, talvez mais entre os adolescentes, que ainda dependem dos pais, outros que estão na fase ali de quase conseguindo um emprego, alguns estão no estágio, alguns estágios são remunerados, outros é só o passe de ônibus, o dinheiro para comer, e outros estão no primeiro emprego, né, ainda ganhando, talvez, em nome de Jesus, 10% que vai ganhar daqui a 10 anos. Mas, nesse momento da vida, é possível ser fiel, é possível ser generoso, vale a pena? Qual dica que o senhor dá para esse momento? O bom é que Deus escolheu um jeito que não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a fidelidade. Então, o seu dízimo pode ser um dízimo de uma Coca-Cola. Por quê? Porque é o valor proporcional. Então, você tem um dinheiro para lanchar, você ganhou. Então, você tem um dinheiro para dizimar. Isso é fato. E ser generoso. Ninguém ganha de Deus, gente. As pessoas mais felizes que você conhece, bota isso na sua cabeça. As pessoas mais felizes que você conhece não são avarentas. Eu não conheço uma pessoa avarenta feliz. O avarento, ele vive comendo o próprio coração. Ele vive numa perspectiva que ele vive para ele, não para os outros. Olha que lugar lindo que a gente tem na colina. Isso aqui foi fruto de doação. Eu lembro que quando nós viemos para cá, em julho de 2012, nós tivemos aquele dia que ficou conhecido como Dia do Presente, e várias crianças trouxeram seus cofrinhos cheios de moedas. Então você está sentando em cima de oferta, você está pisando em cima de oferta. Uma pessoa que não oferta nessa igreja, ele é uma contradição de tudo isso que você está vendo aqui. Porque aqui não tem um centavo do Estado. Aqui não tem um centavo de pessoas, senão que amam. E porque amam, doam. Só isso. Então, entenda que generosidade é uma resposta do que Deus já me deu. Eu não dou para receber, eu dou porque eu já recebi. Você ganhou a vida, você ganhou a família, você ganhou a salvação, você ganhou uma igreja linda, você faz parte da Juventude Leve, você vive uma vida, como diz aqui a nossa querida Lorena Chave, diferenciada. Que vai estar no Reação. Gente, parênteses, na Conferência Felicidade, Lorena Chaves arrebentou. Foi diferenciada, né, Aline? E ela vai voltar. Então, é isso. Amém. Quero dar oportunidade para mais alguém fazer alguma pergunta. Alô, eu. Cadê? Aqui. Levante lá. Olá, Leonardo. Pastor. Olá, pastor, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Oi, Leonardo. Eu queria fazer... Tô aqui, ó. Tô aqui. Ok. Achei você, Leonardo. O que você faz da vida, Leonardo? Bom, no momento eu sou professor, mas eu estou estudando para concurso público. Mas eu acho ótimo você ser professor.
Obrigado. Bom, Você é um missionário. amém. Você dá aula de quê? Inglês, espanhol e francês. Uau, poliglota. Rapaz, fica de pé aí. Tá Aí. solteiro, Leonardo? Explica pra gente. Então, Ele tá mais ou menos solteiro, hein? o seguinte. Já pensou, meninas, uma declaração de amor em francês? Francês. Ah, Dom Juan. vamos lá. Tá. É o seguinte, sobre a questão da oração específica. Certo. Às vezes nós pedimos assim, Deus, eu gostaria de uma mulher morena, alta, e às vezes Deus tem uma loira baixinha que vai nos fazer muito mais feliz. Então eu queria saber assim se é certo a gente pedir coisas específicas para Deus, mas ao mesmo tempo dizer, mas Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Às vezes o que eu estou pedindo é fútil, não é bom para mim. Eu queria saber sobre isso. Você acabou de dar a resposta. Você disse, eu posso pedir, mas sempre no final eu tenho que entregar tudo na mão de Deus. Gente, Deus nos ama nos detalhes. Não há nenhum impeditivo bíblico de você pedir nos detalhes. A Bíblia diz, peça-me, te darei o que deseja o teu coração. Então, se você quer uma menina morena, assim, assado, pode pedir, não há nenhum pecado nisso. Só que você termina dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Então, pode ser que o que você quer vá juntinho com o que Deus quer. Aí, glória a Deus, aleluia. Maravilha das maravilhas, né? E pastor. E não pode esquecer de pedir alguém que seja do Eleve e da PIB, tá, gente? Exatamente. Acabei de conversar ali com a doutora Samela, ela acabou de me dizer assim, pastor, Partidão, hein? ela é médica, tem 26 anos, e aí ela estava descendo ali comigo, ela recebeu um convite para ir trabalhar em Macaé, a terra que eu nasci, mas ela falou, pastor, eu quero trabalhar aqui, agora ela está fazendo curso de cirurgia geral, eu quero casar aqui, ter filho aqui. É isso, gente. Então, eu creio que aqui ainda tem muita gente que vai encontrar e descobrir que a sua vida não é cinema aqui. Aqui. Amor melhor que cinema. E quando é bom demais assim, pastor, pode ir casado a plantar uma igreja em outro lugar pela PIB. Exatamente. Não é isso, Aline, que você vai fazer com o Marlon? É plantar a igreja da PIB, é isso aí. Amém. Então, Tem mais alguma pergunta? E depois eu vou fazer uma e depois a gente fecha. A gente fecha que vamos cantar mais. O que a gente vai cantar depois? Já escolheu aí? O Lucas, aqui, ó. Corre lá no Lucas. Fala, Lucas. Olá, pastor Carlito, pastor Madalena, boa noite. Oi, eu queria Lucas. fazer uma pergunta de quando que a gente tem, as bênçãos, a gente... Não, desculpa, eu tô um pouco nervoso. Está nervoso, tá bom, Lucas. Porque Você está empregado ou desempregado? tô desempregado. Desempregado, vamos orar pelo Lucas. Mas eu vendo cachorro. Quantos anos você tem? Tenho 19 19. anos. Já está na universidade ou não? Desculpa? Está na universidade ou não? Não. Tem umas bênçãos em foco aí. Olha, você tem que ler o livro. Você tem que pedir as bênçãos específicas. Eu não gosto de falar, pastor. Eu não gosto de falar. Entrar na universidade, trabalhar. Tem cachorro? Tem 5. Aí, é por isso. Mas como é que ele vai entrar na universidade com 5 cachorros, rapaz? Tá certo. Vai lá, Lucas. Faz a pergunta, Lucas. Pastor, eu queria saber quando que a gente está preparado para receber essas bênçãos. Porque a gente tem a chave na mão, que é a oração, Ok. que é pedir para Ele com especificação. Mas quando a gente tem que, sentir preparado para receber essas bênçãos de Deus? Porque eu já recebi com esses 5 cachorros, os cachorros, eu vendo alguns cachorrinhos, os filhotes. Não, sério mesmo. E os cachorros são caros, então quando eu recebo, é muito dinheiro para mim, para quem não trabalha.
Você está dizimando? Você está dizimando? Então, é porque minha mãe não me deixa dizimar por causa que ela não é cristã ainda. Ah, mas o cachorro é seu ou não é seu? Ah, é da família, né? Eu sou o que menos... Eu só cuido do dinheiro, eu embolso o dinheiro. Eu fico... Porque minha mãe mora no Rio Grande do Sul, mas você pastor. embolsa o dinheiro e não dá a parte do Senhor? Pastor Não estou Calito, entendendo. Minha mãe mora no Rio Grande do Sul. Então, o dinheiro fica comigo. Bom, Então, pastor, não, deixa eu concluir. Então, como o dinheiro fica comigo, eu acabo fazendo besteira com as bênçãos que Deus me dá, que ela me entrega, entendeu? Então, olha, Deus vem com uma bênção para mim e eu não estou preparado para receber ela. Então, eu queria saber como que eu me preparo para receber essas bênçãos que Deus me dá. Ele ganha dinheiro, ele faz besteira, ele não dizima e ele ainda não manda para a mãe dele. Lucas, a primeira coisa que você tem que fazer... Ô, Lucas... Agora é só ouvir, Lucas. Bom, sério mesmo. Primeira coisa, bota em ordem a sua vida, tá? Primeiro você tem que, realmente, você precisa, independente de quanto você ganha, você tem que ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Segundo, você precisa fazer faculdade, porque com 19 anos, hoje você tem que fazer faculdade. Terceiro, nós nunca estamos preparados para Deus nos usar ou nos dar bênção qualquer. Deus usa e abençoa o que está disponível, não o que está preparado. Então se disponha, faça aquilo que você tem que fazer, feche as brechas que você tem que fechar e tenha certeza que Deus vai dar mais bênçãos para você. Se você for mau mordomo de bênção, não adianta esperar que Deus não vai te dar mais, porque vai te dar para quê? Agora, se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Uma das pessoas que fazem o prefácio aqui é o Luciano Resner. Trabalhou durante... Eu conheci o Luciano, vou dar um pouquinho da história do Luciano aqui. Há 17 anos atrás, essa igreja não fazia casamento misto. Mas eu entendi de Deus que eu deveria fazer, porque se o casal já está complicado, no caso deles nem misto era, porque os dois não eram crentes. Se o casal já está com uma situação complicada, sem a bênção, né? Aí se eu não abençoar vai ficar pior ainda. Então eu peguei, fui lá na fazenda Limoeiro à época, há 20 anos atrás, e fiz o casamento deles. Foi o primeiro casamento que eu fiz aqui, há 17 anos atrás. E eu falei no vídeo, eles mandaram até o vídeo para eu ver. Eu falei assim, olha, você está casando com um trainee aí da General Motors. Você está preparada para viajar pelo mundo? Porque vocês vão viajar muito pelo mundo. Vocês vão para os Estados Unidos, vão para a Ásia. Queridos, esse casal viajou o mundo inteiro. Moraram na Coreia, moraram nos Estados Unidos, no México. Voltaram aqui para São José e se converteram na nossa igreja. Tempo atrás, ele estava para sair da GM e pediu que a gente orasse por ele. Ele se tornou um alto executivo da General Motors. Um homem que tem vivido esses 5 princípios aqui, por isso que eu pedi para ele botar o prefácio aqui também. Ele não ficou um dia desempregado. Ele saiu da GM num dia, no outro, ele se tornou vice-presidente de qualidade da Chery do Brasil. Vale a pena colocar em prática o que a Bíblia diz. E vale a pena ouvir seu pastor. Então, para o Lucas e para todos que estão aqui, eu quero lembrar, ano de consolidação, gente. Ano de consolidação. Vamos colocar em prática, vamos ler esse livro e vamos colocar em prática tudo que Deus está falando. Acerte as suas dívidas, se você tem dívida antiga, acerte, consolide a sua vida, não faça dívida nova, com certeza isso vai ser bênção. Ok, gente, olha, eu e o Marcos gostaríamos muito de ficar falando com vocês aqui. A história do Miguel. Vou fechar com a história do Miguel. Quer ouvir a história do Miguel? No início do ano, eu estava aqui bem estressado, com muita coisa, e eu entendi de Deus de fazer um retiro espiritual.
A gente tem um convênio aqui com a irmã da nossa igreja que tem uma pousada em São Francisco Xavier, a Márcia, o Portal do Equilíbrio. Então a gente está sempre indo lá. E eu saí e fui para lá. Depois de um culto domingo à noite, subi domingo à noite mesmo. Quando chegou na segunda-feira de manhã, tirei um tempo bom de oração. E aí fui orar na cachoeira. A cachoeira está num lugar onde a mata é bem fechada, bem fechada. E eu cheguei na beira da cachoeira, pisei dentro da água, e eu entendi claramente, Deus, o Espírito Santo falou assim, dá a volta, e tinha uma água descendo, e beba dessa água. Eu peguei, em obediência, não estava com sede, tinha acabado de descer, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes, a gente quer dar aula para Deus, Deus fala assim, ó, como falou para Naamã, desce e mergulha 7 vezes. E a gente fica, mas por que não 6? Por que não 8? Às vezes a gente fala no momento de intercessão, levanta do seu lugar, vem aqui à frente, você fica sentado e fala assim, não, mas Deus pode me abençoar aqui. Eu fico sentado. Aí tem uma alvorada da vitória, tem 7 semanas, você vem 6 e fala, não, a 7ª eu vou fazer em casa. Ué, gente. Deus não precisa de nada para nos abençoar, mas Ele também sempre quer uma contrapartida para ver também a nossa disposição. Todos os milagres realizados no Novo e no Velho Testamento teve uma ação do homem também, porque Deus, Ele quer ver a nossa disposição em subir numa árvore e ver Jesus passar. E aí eu fui e bebi água, não tinha nada a perder, fui lá e bebi água. Queridos, ato contínuo. Assim que eu bebi aquela água, eu olhei para cima, parece que todas as árvores se afastaram. E aquela pouca luz que entrava, passou a entrar de cheio naquela cachoeira. Parecia uma clareira. Aí eu agradeci a Deus, ali eu já me emocionei, já tinha valido a pena por aquela experiência. Mas passando eu subi. Aí fui, voltei para o meu quarto. O objetivo era orar, orei mais umas 2 horas. Aí deu a hora do almoço. E aí fui para o restaurante. Sentei, daqui a pouco veio a Márcia, a proprietária do restaurante. Ela sentou na minha frente. E aí o celular tocou. Ela falou, pastor, você vai atender? E eu falei assim, vou, pega aí. Aí ela pegou o celular, estava dentro da minha mochila, que estava na frente. Ela pegou o celular e falou, pastor, está bloqueado. Eu falei, então é o pastor Fabiano, pode dar para mim. Porque quem geralmente liga para mim bloqueado é o pastor Fabiano. Aí eu peguei o telefone e já atendi. Fala, pastor. Não era o pastor. E aí ele disse, eu não sou o pastor. Eu sou Miguel. Eu falei, mas eu não conheço nenhum Miguel. Mas rapidamente eu lembrei quem é Miguel. Irmão de Gabriel. Eu falei, pode falar. E aí... Só não vou dizer o que ele falou. Ele falou 3 coisas muito lindas. E ele falou 3 questões muito importantes. Uma com relação à igreja e 2 com relação à minha vida pessoal. Durou apenas 43 segundos. Depois ele encerrou e eu queria... me dá mais detalhe, me dá o seu número, Eva. E aí... Não era um WhatsApp, né? Senão eu via. E aí, ele só me fez um requisito, depois de entregar as 3 palavras de bênção. Não esqueça de repartir. E eu peguei aquela palavra, guardei no coração, e encerrou a ligação. A Márcia olhou para mim, pastor, o que aconteceu? Parece que o senhor viu um anjo. Eu falei, eu não vi, mas falei. Falei com um anjo. Meu irmão, uma coisa eu te digo. Se você não crê, você não vai receber ligação de anjo nenhum. Mas eu faço uma oração todos os dias antes de sair de casa. Sabe qual é? Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. E tudo que o diabo tem contra mim eu rejeito. Então, em dias de pós-modernidade, eu sei que anjo não precisa, mas está ligando para a gente. Amém?